Graça e paz aos amados irmãos. Amém? Temos estudado sobre os mandamentos recíprocos e nós vamos dar continuidade hoje, estudando mais um mandamento. Você recebeu 2 boletins, o boletim da semana passada e o dessa semana. Se você não pegou, depois pegue lá a porta. Você tem o boletim da semana passada, o boletim dessa semana. Assim você tem todos os mandamentos aí contigo para rever, reavaliar, estudar. Isso é bom. E depois até mesmo passar para outras pessoas para que possam também aprender, né? Ou saber daquilo que nós estamos tratando aqui na igreja, daquilo que nós estamos juntos estudando. Hoje nós vamos falar sobre um quarto mandamento, que é: tenham igual cuidado uns pelos outros. Esse é o mandamento que nós vamos estudar hoje. Vamos pensar sobre esse cuidado que nós devemos ter de uns para com os outros. O que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Sobre esse cuidar uns dos outros. Então vamos meditar sobre isso, enquanto você vê algumas fotos de vocês. E quando nós falamos de cuidar uns dos outros, então nós estamos aí envolvidos nesse contexto. Aqueles que estão perto e mesmo aqueles que já estão longe também precisam do nosso cuidado, né? Evidente que eu não tenho foto de todo mundo, então não se sinta enciumado, eu não apareci, né? Temos algumas fotos só de algumas pessoas e por isso nós colocamos aí, só para que você possa pensar no seu privilégio, na sua responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. E o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, então, capítulo 12, ele fala a respeito disso, e você pode olhar aí na sua Bíblia, ou mesmo ali na tela, onde nós temos então o texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 24, a segunda parte, e o versículo 25. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Esse é o desejo, é a vontade de Deus para as nossas vidas, a fim de que não haja divisão no corpo. O desejo do Senhor é que nós cuidemos uns dos outros, e cuidemos de uma forma tão preciosa, tão amorosa, de tamanha aceitação e saudação cristã, que nós então não vamos permitir, em hipótese alguma, que haja divisão no corpo, mas antes vamos ter um igual cuidado uns dos outros. Os apóstolos da igreja primitiva, eles tinham essa preocupação de que os membros das igrejas locais acabassem criando problemas de relacionamento entre os seus membros, justamente por não terem o mesmo cuidado de uns para com os outros. E por isso o apóstolo Paulo está aqui escrevendo, e outros servos de Deus da igreja primitiva também tiveram o mesmo cuidado. Por esse motivo, então, Paulo diz que todos os crentes, todos aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo, precisam ter igual cuidado uns pelos outros. A igreja de Corinto era, sem sombra de dúvidas, a igreja mais carismática de todas as igrejas do Novo Testamento. E quando você fala de carismática, está falando justamente sobre o fato dos dons espirituais que aquela igreja tinha. Os dons manifestados pelo Espírito Santo eram abundantes na igreja de Corinto. Então, a igreja de Corinto, lá na Grécia, você tem a igreja onde Paulo está ministrando a palavra a esses irmãos, e a história, a palavra nos revela que essa igreja era a mais carismática de todo o Novo Testamento. Dentre os dons mencionados na palavra, 1 Coríntios 12, 13 e 14, na igreja de Corinto, um delas era o dom de línguas, ou a capacidade de falar em línguas não conhecidas. E isso era uma coqueluche na época, era uma coqueluche naqueles dias.
Era algo muito que as pessoas queriam, entendendo, imaginando que quem falava em línguas era o suprassumo da igreja. Era o bambambam. Bam, bam. E a palavra de Deus é clara em mencionar sobre a questão das línguas. E quando você olha para Atos capítulo 2, é muito importante isso. Nós entendemos que as línguas mencionadas no livro de Atos são línguas pátrias, línguas de nações. Eu não vou me ater ao texto agora, mas você pode anotar aí, ler em casa e depois você, se tiver dúvida, pode perguntar. A palavra de Deus é clara em apresentar em Atos capítulo 2 que as línguas que eram mencionadas na igreja eram línguas pátrias. Não eram línguas estáticas ou língua de anjos. O texto bíblico não fala isso. A menção que é feita do apóstolo Paulo no capítulo 13 é: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ele está dizendo, ainda que eu falasse. Ele não está dizendo que falava a língua de anjo. As línguas são claramente pátrias, de nações. E aí é esse o contexto que você vê em Atos capítulo 2. Mas as pessoas estavam na igreja de Corinto, imaginando que esse dom era tão fantástico que todo mundo queria falar em línguas. E a manifestação desse dom, em muitas ocasiões, não passava de falsificação, de um blá 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 sem sentido. Uma grosseira e desordenada falsificação do verdadeiro dom. E as coisas não mudaram nos dias de hoje. E como tal, essa manifestação era usada para gratificar o ser humano que o possuía, ou que achava que possuía esse dom. Havia, por um lado, um orgulho muito grande por causa desse tipo de manifestação de dom. A pessoa que dizia que falava em línguas se achava a pessoa mais especial dentro da igreja. Por outro lado, havia muita inveja e muita dor de cotovelo também por parte daqueles que não possuíam esse dom tão exuberante, tão apreciado por todos na igreja. Qual era o resultado dessas coisas? Orgulho, inveja, que acabavam por produzir divisões entre os crentes dentro da igreja, e com isso o testemunho transformador da palavra de Deus, amados, se perdia, e os incrédulos não tinham a mínima chance de reconhecer a Jesus como tendo sido enviado pelo Pai, como sendo o único Senhor e o único Salvador. Porque em meio àquele orgulho, em meio àquela inveja, em meio àquelas divisões, em meio a toda aquela carnalidade, Cristo não podia ser manifesto. Cristo não podia ser reconhecido pelas pessoas. Muito pelo contrário, isso depunha contra o Evangelho. E as pessoas, em vez de se aproximarem do Evangelho, as pessoas se afastavam do Evangelho por causa disso. Amados, guarde isso, a igreja em Corinto era muito carismática, mas também era muito imatura e carnal. A igreja mais complicada do Novo Testamento era a igreja de Corinto. A igreja que tinha todas as manifestações e dons era a pior igreja do Novo Testamento. Portanto, eu já falei sobre isso aos irmãos e reitero: manifestações carismáticas não são definitivamente sinal de espiritualidade. Não é sinal de espiritualidade uma igreja, seja no Novo Testamento ou nos dias de hoje, que se diz uma igreja carismática. Isso não é sinal de, em hipótese alguma, de espiritualidade. Além do que, nós temos que estudar claramente a palavra de Deus quando fala a respeito desses dons. E por que eles foram manifestos, por que eles foram usados, qual era a finalidade de cada um deles. E entendemos o que Deus tinha como propósito na sua palavra, na igreja que estava nascendo naquele momento. Lembre-se que o livro de Atos, ele está relatando justamente a história do início da igreja, o nascedouro da igreja, como instituição. Evidentemente, quando você olha para a sinagoga, quando você olha para os próprios discípulos estando com Jesus, podemos imaginar ali igreja.
Mas a igreja como instituição começa no livro de Atos, em Jerusalém. E a palavra de Deus é clara no livro de Atos em expressar como essa igreja deveria se apresentar diante de Deus e diante do mundo. E é nesse capítulo, então, que nós vemos Paulo justamente trazendo a lembrança do povo da cidade de Corinto, o fato de que Deus coloca cada membro do corpo no lugar que Ele mesmo escolheu. Isso está em 1 Coríntios 12, 18, diz: de fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo segundo a sua vontade. Ele dispôs cada membro no corpo segundo a sua vontade, a vontade de Deus. O corpo, os membros que lá estão e que fazem parte desse corpo, é o Senhor que dispôs cada um deles. É o Senhor que definiu cada um deles. Não fomos nós, não foi pessoa alguma, foi o próprio Senhor. O Espírito Santo, a palavra de Deus é clara em dizer que Ele nos dá dons, distribuindo de acordo com a sua própria decisão. Quem decide sobre qual dom você tem, ou eu tenho, é o Espírito Santo, não sou eu e nem você. Ah, eu quero tal dom, não é assim que as coisas caminham. Quem decide o dom que você tem, ou o dom que você recebe, a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem decide isso é o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É como o Espírito quer, não como eu quero, não como você quer, mas como Ele quer, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Não é como nós vimos aqui na igreja de Corinto, eu escolher o dom, achar bom, então esse dom aqui é um dom que aparece visível, é um dom tão maravilhoso, eu quero esse dom para ser visível, para ser alguém reconhecido, em hipótese alguma. A palavra de Deus é clara em nos apresentar no texto de 1 Coríntios, que cada membro tem posição e tem função. Cada membro do corpo tem uma posição e tem uma função. Ninguém está à toa. Ninguém está ou deve estar parado. Todo membro é importante. Todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, elas são importantíssimas. Não importa qual é o seu grau de inteligência ou de conhecimento, o seu status social, a sua posição, não importa nada disso absolutamente. Todos são igualmente importantes. Sejam letrados ou incultos, diante de Deus, todos são importantes. Nenhum membro é desnecessário. Ninguém pode dizer: eu tenho um dom tão mirradinho, um dom tão pequenininho que não aparece, que eu não sou necessário. Todo mundo é necessário dentro do corpo. Todas as pessoas são necessárias dentro do corpo, e atuando dentro daquilo que Deus tem lhe dado como dom, e isso é importante. E se você olha 1 Coríntios capítulo 12, ele fala exatamente sobre isso, que todos são necessários, todos são importantes. Então nunca tenha em mente que você não é importante dentro do corpo de Cristo. Você é importante, você é necessário. Não fique no seu canto parado e achando: ninguém me nota, eu vou ficar aqui, eu não tenho nenhuma habilidade, não tenho nada para fazer. Você tem sim, basta você se dispor nas mãos de Deus para isso. Isso é muito importante. Ter igual cuidado, amados, uns pelos outros, é o mesmo que mostrar semelhante e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro. É você olhar para o outro, é olhar para o seu irmão em Cristo e você desejar o bem-estar dele, desejar o bem-estar do ministério que ele está à frente, o ministério que ele está realizando. É desejar que ele seja grandemente abençoado, que ele seja próspero em tudo que faz. É ter o cuidado para que ele possa crescer e ser grandemente abençoado.
Esse deve ser o nosso desejo. Reconhecendo, aceitando a posição, a função que esse membro recebeu para ministrar no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 8, os outros textos não vou ler, você pode anotar se quiser. A palavra de Deus diz o seguinte: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? A igreja de Corinto fazia acepção de pessoas. Algumas pessoas dentro da igreja diziam o seguinte: olha, eu sou do partido de Paulo. Outros diziam, eu vou mais é com a cara de Apolo. E começavam a fazer divisões por causa disso. Um é mais queridinho do que o outro. E isso traz problemas. O que o Senhor diz de uma atitude dessa no texto? Que isso é carnalidade. Isso não é espiritualidade. Isso não é alguém ser dirigido e controlado pelo Espírito. É alguém dirigido e controlado pela carne, porque está fazendo diferença entre esse e aquele. A palavra de Deus continua dizendo: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Ele sim precisa ser reconhecido como sendo aquele que precisa ser adorado. Por isso ele diz: nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então não pense que você é alguma coisa, porque você faz alguma coisa para Deus. Ah, eu sou um grande evangelista, eu sou maravilhoso. O outro irmãozinho só distribui folheto, nem fala nada. Ele não é lá muita coisa não. Não pense mais do que você é. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Todos trabalham, todos se esforçam diante do Senhor, e a palavra de Deus diz que Ele, Deus, dará a cada um o seu galardão. Pelo trabalho desempenhado, pelo serviço prestado ao corpo. É isso que o Senhor diz, e ninguém tem que se achar melhor do que ninguém dentro da igreja. Ninguém tem que achar que é melhor porque tem esse ou aquele dom. Todos são iguais perante o Senhor, é o Senhor que tem que ser glorificado, Ele que tem que ser exaltado, nenhum outro ser humano, mas somente Ele. Ele merece toda a honra e toda a glória. De igual modo, irmãos, uma igreja pode conter um certo número de irmãos que são menosprezados e ignorados, enquanto outros são aclamados. Talvez pelas suas posses, talvez pela sua influência na sociedade, e esses são aclamados, enquanto outros são esquecidos. Certos membros recebem muita atenção, enquanto outros são quase que invisíveis. Ninguém sabe quem ele é, ninguém está com ele, ninguém tem tempo com ele ou ela. É para esse tipo de doença que o Senhor deu esse mandamento: tenham igual cuidado uns dos outros. Porque quando acontece esse tipo de divisão, de acepção, de separação, a Bíblia diz que isso é doença. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. E esse mandamento bíblico encerra algumas verdades que são importantes de nós lembrarmos. A primeira delas: não deve haver arrogância ou orgulho por parte daquelas pessoas, ou dos dons, ou ministérios mais visíveis. Porque muitas vezes acontece na prática isso. Um duelo. Damos as mãos, parece que somos tão simpáticos uns com os outros, mas cada um está com as suas armas, pronto para desferir o golpe no momento que for necessário. E isso não pode acontecer em hipótese alguma no corpo de Cristo. Isso não pode haver. O que deve haver é justamente uma atitude diferente. 1 Coríntios 12, 21, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós.
todos são, como dissemos a princípio, importantes e necessários. Os ministérios, os dons mais visíveis são necessários, tanto quanto os menos visíveis. Também não deve existir inveja ou ciúmes da parte daqueles membros cujos dons sejam mais corriqueiros ou menos aparentes. Então, de repente, o meu dom espiritual é tão corriqueiro, tão aparente, tão pequenino, que eu me sinto enciumado porque o outro tem um dom maior. O irmão tem o dom da palavra, e eu não posso nem chegar aqui à frente que já começa a tremer. Deus repartiu o dom a cada um segundo Ele quis. E cada um é importante dentro desse ministério. Por isso que a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 15 e 16, diz: se o pé disser, porque eu não sou pé, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Todos são importantes. Todos são necessários. Até aquelas partes do corpo que parecem menos interessantes. Parece tão comum. Porque iguala todo mundo, mas é necessário. A gente tem essas coisinhas aqui em cima do olho, todo mundo tem, né? Os que não tem, faz uma risca. Isso aqui nasceu aqui porque não tinha outro lugar? É necessário ou não? Qual é a função dele? Não deixar que o suor escorra dentro do seu olho. Parece que não tem função nenhuma, tem. E é importante. Porque um suor dentro do olho arde, machuca, tem a sua função. A unha do dedinho do pé, alguns têm uma maiorzinha, outras menorzinha, alguma que nem aparece, mas tenta arrancar aquela unha de lá do seu pé para ver a dor que vai ter. Ela é necessária, está lá, é importante, é necessário, não tira não. Se tirar vai ter problema. Tudo é necessário. E a própria palavra de Deus diz, até aqueles membros do corpo que parecem mais desonrosos, e eu não preciso dizer quais são, ele diz, tem sua função. E são importantes. Importantíssimos. Mas não são aparentes. Não são visíveis. Mas são importantes. O Senhor é sábio, amados. Extremamente sábio. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus dessa forma, entendendo que o Senhor sabe o que diz. Todo membro, reconhecendo que o seu dom e o seu ministério são importantes para o bem-estar de todo o corpo, deve exercer o seu dom de maneira zelosa, diligente, de acordo com a medida da fé que recebeu do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 8, ele fala a respeito disso. Mas o versículo 3, que nos interessa, diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Tem gente que se acha muita coisa. O que nós temos que perceber não é o que você acha de você, é o que os outros pensam de você. Como é que as pessoas te olham? Como é que as pessoas se veem? É muito fácil e cômodo dizer, não, eu sou o maioral. As pessoas te veem assim? Não pense além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida do quê? Da fé que Deus repartiu a cada um. Isso significa, irmãos, que nem todo mundo tem o mesmo tipo de fé. Deus repartiu a cada um também fé diferenciada. A minha fé não é a mesma que a sua e vice-versa. Uns têm mais fé, outros têm menos fé. E não adianta pensar, não, eu quero ter fé como o irmão Elias. Deus repartiu a cada um, conforme Ele quer também. Sabe por quê? Porque na sua onisciência, Ele sabe todas as coisas e sabe até onde você vai usar e exercer essa fé. Para que Deus vai dar uma coisa que você não vai usar? Que você não sabe usar?
Deus é inteligente, irmãos, Deus não perde tempo. E Ele repartiu a cada um essa fé. Agora, dentro desse aspecto, a igreja é abençoada com aquele que usa dessa manifestação de fé, que é uma pessoa motivada, que leva outros à motivação. Não, vamos em frente, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, vamos em frente. E o povo tudo dizendo, não, não vai dar. É que nem os 12 espias, né? Vamos entrar na terra de Canaã. Entrar nada, meu filho. Só tem gigante lá. Nós vamos ser estraçalhados. E 2 servos de Deus dizendo, não, Deus vai estar conosco, vamos entrar sim. Mas aí tinha 10 dizendo o contrário, não dá não. O que o povo atendeu? Aos 2 ou aos 10? Aos 10, né? Os 10 estão dizendo que não dá, então não dá, vamos ficar por aqui mesmo. Aliás, é sempre assim a história da humanidade. 2 apenas tinham a consciência, Josué e Caleb, dá para entrar. Ei, Caleb, hein? Vamos lá que vai dar. Deus está conosco. Os demais príncipes de Israel, não dá não. Vamos ficar onde nós estamos. Não é uma boa não. Vai ser problema se a gente for lá. Deus tem colocado homens de fé. De repente vão falar, não, vamos, e o povo vai atrás. Nesse caso ninguém foi. Mas existem acontecimentos e situações na história que aquele de fé leva muitos, carrega muitos consigo. São motivados por causa da fé daquela pessoa. E aí caminham e servem a Deus como Ele merece. Ser um membro do corpo de Cristo é algo fantástico. E se algum membro do corpo sofrer de qualquer maneira, quer física, espiritual, emocional, financeiramente, todo outro membro do grupo deve interessar-se pela situação dessa pessoa, de modo ativo e não passivo. Nós precisamos aprender a usar isto nas nossas vidas. Não vemos as pessoas no nosso meio, no meio do corpo de Cristo, passando necessidade e simplesmente ignorar isso. As pessoas precisam ser ajudadas porque é isso que a Bíblia ensina. Tenham igual cuidado uns pelos outros. E eu não estou dizendo de pessoas que têm braço curto, não. Porque quem tem braço curto tem mais é que passar fome mesmo. A palavra de Deus diz isso claramente. Quando Paulo estava falando a respeito da volta de Cristo, lá em Tessalonicenses capítulo 4, as pessoas estavam dizendo, olha, Cristo está voltando, sabe o que nós vamos fazer? Vamos ficar na casa dos irmãos, a gente não trabalha mais, a gente não paga mais dívida, vamos ficar lá na casa dos irmãos, Cristo está voltando mesmo. Nós vamos ser anistiados de tudo isso. O que Paulo disse? Quem não trabalha, também não coma. Sou eu que estou dizendo isso ou a palavra de Deus? Vai lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, você vai ver, é Deus que está dizendo, não sou eu. Agora, aqueles que trabalham, que estão se esforçando e têm dificuldades na sua vida, a igreja tem a incumbência, tem a responsabilidade de ajudar essas pessoas. Ter cuidado por elas. Agora, se não quer nada com a vida, meu irmão, vai amargar a dificuldade. Mas se tem desejo, é uma situação momentânea, a igreja precisa estar lá para ajudar. É isso que a palavra de Deus deixa bem claro para nós. Romanos capítulo 12, versículo 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. É isso que a Bíblia ensina. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos se alegram com ele. São honrados também. Isso é a segunda coisa que nós vemos aqui no texto bíblico. Se padece, nós padecemos com ele. Se é honrado, nós somos honrados também com ele. É isso que a Bíblia ensina. Lá em Romanos a palavra de Deus diz, se chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Então é compartilhamento de vida, é estarmos juntos realmente em todos os sentidos.
O mandamento expresso dentro da palavra de Deus, aqui em 1 Coríntios, ele indica que o cristão deve fazer parte de um grupo pequeno, e sobre isso nós vamos falar mais à frente. Mas deve fazer parte de um grupo pequeno. É impossível que numa igreja de 150, de 500, de 1000 pessoas, alguém possa cuidar um do outro. Como é que eu vou cuidar de 1000 pessoas? Como é que eu vou cuidar de 500 pessoas? Como é que eu vou cuidar de 200 pessoas? Mas de 15 pessoas dá. Um grupo de 10, 15 pessoas, é possível uns cuidarem dos outros. Com toda certeza. Porque esse cuidado não é só na hora que vem a dificuldade, esse cuidado é constante, esse cuidado é na vida cristã, esse cuidado é semana a semana. Um tendo cuidado do outro para que possam crescer e exercer os seus dons para o crescimento do corpo de Cristo. E isso só pode ser feito num grupo pequeno. Mas sobre isso nós vamos falar mais à frente. Você já vai pensando sobre essas coisas. Quando todo membro de determinado grupo, amados, ele é solícito em favor das pessoas, com certeza, todos são abençoados. A unidade da igreja ou da comunidade local é preservada e é encorajada. A palavra comunidade vem de comum, e é uma ideia clara dentro do texto bíblico também, de que pessoas que têm tudo em comum vivem uma comunidade. E quando nós estamos tendo esse igual cuidado uns dos outros, a palavra ensina e mostra que nós preservamos essa unidade e encorajamos uns aos outros diante das dificuldades. As divisões de todos os tipos, elas são evitadas, porque se estamos cuidando uns dos outros, não tem tempo para estar dividindo, não. Não tem tempo para estar brigando, não tem tempo para estar com picuinha. Porque nós estamos cuidando uns dos outros. Não tem tempo para esse tipo de coisa. De conversa jogada fora. A rivalidade, o orgulho, a inveja, a autossuficiência são tiradas, são freadas, são colocadas em xeque permanente. Nada disso entra. Porque o corpo tem uma autodefesa. Sempre lembre disso, nós estamos falando de corpo. O seu corpo, ele tem, quando você tem imunidade, ela combate os elementos que estão tentando entrar no seu corpo, invadir o seu corpo, trazendo doença. Agora, quando a sua imunidade está baixa, o que acontece? O corpo também sucumbe facilmente. Então, nós, como o corpo de Cristo, precisamos estar com a nossa imunidade lá em alta, para não permitir que esses vírus, que essas bactérias, que esses micro-organismos tentem entrar e trazer dano para o corpo. Mas eles serão combatidos. A cada novo mandamento recíproco que nós adotamos, o primeiro deles, qual foi? Ter amor uns pelos outros. O segundo, aceitação de uns para com os outros. O terceiro, a saudação de uns para com os outros. E agora, o igual cuidado de uns para com os outros. Então, quando isso vai acontecendo, quando a igreja vai se apropriando disso, quando a igreja vai vivendo isso, cada vez mais, o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Porque Ele deixou isso claro na sua palavra, que quando os seus discípulos, os seus servos vivessem esse amor, vivessem essa vida cristã na sua inteireza, Cristo seria glorificado, o nome dele seria manifesto. E você e eu temos a responsabilidade, a bênção e o privilégio de fazer com que o nome de Jesus seja manifesto lá fora. Ser luz lá fora, ser luz aqui dentro é fácil. Está todo mundo sentadinho, comportadinho. Lá fora é que nós vamos ver, no dia a dia, nas dificuldades, como é que nós nos comportamos. O amor tem que ser a base para todas as demais coisas.
E aí então, dentro desse testemunho apresentado de forma harmoniosa, as pessoas então vão se aproximar e querer saber quem é esse Deus que você e eu servimos. Quem é esse Deus que você e eu temos como nosso Senhor, como dono de nossas vidas. Eles vão se interessar por isso. Agora, se verem divisões, orgulho, inveja, cada um para o seu canto, cada um pensando em si mesmo, isso atrai quem? Não atrai ninguém. Muito pelo contrário, afasta as pessoas. Um testemunho harmonioso, amados, é apresentado ao mundo quando nós vivemos a mutualidade. Quando nós vivemos uns pelos outros. O testemunho apresentado é maravilhoso. Que Deus nos ajude, amados, a termos o mesmo cuidado de uns para com os outros, hoje e sempre. Que seja o nosso alvo, que seja o nosso desejo, realmente cuidar uns dos outros. E para cuidar um do outro é preciso tirar as armas. Como a desenho ali apresentado, pode parecer alguma coisa hilária, mas ela é verdadeira. É preciso se desarmar para ser cuidado, para ser ajudado. E assim somos abençoados e somos abençoadores. E é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Que Deus, portanto, nos abençoe de maneira que nós possamos viver o que a palavra de Deus nos apresenta. Não permitindo, amados, que a nossa igreja, e agora falo como igreja local, ela seja rejeitada como a igreja de Corinto foi. Uma igreja que tinha tudo para ser uma bênção, mas foi um desastre. Porque só teve dentro daquela igreja orgulho, inveja, divisão, partidarismo, e a igreja acabou, sumiu do mapa. Porque nenhuma igreja resiste a isso. E nem o Senhor Deus quer uma igreja dessa. Ele prefere que ela morra mesmo. Mas uma igreja que serve ao Senhor, que está disposta a lutar, porque isso é uma luta constante. Essas coisas não são fáceis da gente viver. Essas coisas não são naturais de cada um de nós. Nós temos que lutar, nós temos que batalhar por elas. E Deus conhece a disposição do seu e do meu coração. E quando Ele vê essa nossa disposição em servir, Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar condições, Ele vai nos dar toda a capacitação para que nós possamos assim servi-lo. E assim Ele possa ser glorificado. Que Deus nos abençoe. O grupo de louvor pode chegar, nós vamos cantar ao Senhor e que nós possamos trabalhar para viver realmente essas verdades a cada dia. Lembre-se, verdadeira comunhão só pode ser manifesta quando há mutualidade, quando há uns ajudando os outros. Nós estamos no 4º mandamento. Temos mais 21 mandamentos pela frente. A gente precisa de graça e de misericórdia. A vida cristã é dependência de Deus, porque por nós mesmos nós não chegamos a lugar nenhum. Mas quando o Senhor está presente, quando o Senhor pode se manifestar no meio do seu povo, então essas coisas vão ser vividas, praticadas e vão abençoar a vida da igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, e logo após vamos cantar essa música, Faz-nos um. Esse é o desejo do Pai. João capítulo 10 fala claramente a respeito disso. Que eles sejam um como nós somos um. Jesus falando a respeito dele e do Pai. Que nós possamos trabalhar para isso. É difícil? É difícil. Tem problemas? Tem dificuldades? Tem. Tem riscos? Tem.
Agora, viver, amados, é correr risco. Então, enquanto você está respirando, você está correndo risco. Não tem jeito. E dentro da igreja nós corremos riscos? Corremos. Todo mundo aqui é santo? É santo porque é separado, mas não é santo no sentido de que não tem falhas, de que não tem, né, já foi canonizado, não. Temos nossas falhas e precisamos ser lapidados pelo Senhor. Precisamos ajudar uns aos outros para que possamos crescer e Jesus ser glorificado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra aos nossos corações e dá-nos, ó Deus, da tua graça, para que nós possamos viver essas verdades. Como temos estudado, a tua palavra tem batido dessa forma tão profunda nos nossos corações, nós não podemos ser apenas ouvintes, temos que ser praticantes da tua palavra. Ajuda-nos a viver isso. Ajuda-nos durante a semana a pensarmos, avaliarmos como está o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. Primeiramente contigo e depois uns com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar isso na nossa mente, no nosso coração, todos os dias, que nós possamos ser quebrantados pelo Senhor. Tira de nós todo orgulho, tira de nós toda soberba, toda vanglória. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que impede que nós possamos servir melhor ao Senhor e uns aos outros. Porque, ó Deus, nós precisamos manifestar a glória do Senhor onde quer que estejamos. E isso só poderá ser feito quando nós estivermos vivendo em verdadeira comunhão com o Senhor e uns com os outros. Ajuda-nos, portanto, porque queremos, por onde quer que passarmos, que as pessoas vejam Cristo em nós. Por isso oramos agradecidos, por aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará no meio de nós e por meio de nós, no nome de Jesus. Amém.